Sob a sombra das árvores antigas, onde as raízes se entrelaçam com a história, o povo tupinambá resiste. Em cada passo, eles carregam a terra nos pés, o céu no olhar e a força de um mundo ancestral. Essa é a história de uma luta que ecoa como o vento nas folhas, suave, mas imortal. Ao longo dos séculos, os tupinambás de Olivença enfrentaram muitas formas de opressão. Hoje, eles preservam suas tradições, sua espiritualidade e o compromisso com a terra, mesmo diante das dificuldades impostas pela exclusão e exploração. A todo momento nós estamos vendo o nosso território sendo invadido por grandes empresas, grandes multinacionais, destruindo o nosso território antes de ser demarcado. Então vamos lutar com garra, força e de forma articulada, para que a gente consiga os nossos objetivos. Nós temos que se unir, porque sem união nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque a união é que faz a força. Racismo ambiental. Uma injustiça que se enraiza em terras que não são vistas, em pessoas que não são ouvidas. É a terra dos que habitam o invisível, dos que caminham na linha tênue entre o passado e o presente. Na terra dos Tupinambá, essa ferida pulsa. O racismo ambiental afeta comunidades ao redor do mundo. Mas para os Tupinambá, ele assume formas específicas. É a falta de demarcação de terras, a presença de atividades exploratórias ilegais e a ausência de políticas que protejam o seu direito de viver em harmonia com a natureza. Em 1560, Mendes Sá, governador-geral da Bahia, ele vem para Olivença, ele relata isso numa carta em que ele manda ao rei de Portugal, narrando o que ele fez. Ele diz lá, horas dei na aldeia. Ele diz em Olivença, chegou em Olivença e fui passando a fio de navalha todos os gentios, que são os índios, né? Que quiseram a mim resistir. Então ele mata criança, idosos, então não foi uma batalha, foi um massacre. Mendes Sá um genocida que foi elogiado por Anchieta, por Nóbrega, é nome de escola de samba, nome de bairro, é um assassino de pessoas que lutavam pelo direito de defender o seu território. Né? Se você pegar a quantidade de índios mortos na história da humanidade, ou de pessoas mortas, foi de índio. Na ditadura militar foram 8.000 índios mortos. No massacre do Cururupi, é um dos maiores genocídios da história humana. Era 1559 quando o rio se tingiu de dor e o chão se encheu de silêncios interrompidos. Homens, mulheres e crianças, todos espalhados ao longo das margens, seus corpos formando um caminho de lembrança e tristeza. E ainda hoje, o Cururupi sussurra esses nomes na correnteza. Como realmente eles tentaram dizimar a gente. Nós vamos fazer um grande movimento para mostrar esse município que nós estamos aqui e que eles respeitem a nossa casa e o nosso território. Então, a caminhada ela traz essa afirmação étnica, esse empoderamento também do povo, enquanto povo mesmo, dizendo somos aqui, estamos aqui, não fomos extintos, como a história contava. Esse massacre foi um marco na história dos Tupinambá. Ele simbolizou não apenas a violência física, mas o desejo colonial de desmantelar uma cultura que defendia suas terras e modos de vida com coragem. As marcas desse evento permanecem na memória da comunidade até hoje. Ela inicia com os mais velhos que não estão mais aqui, e aí a gente vai fazendo memória sempre a outros. Então a gente começou a primeira fazendo memória dos mártires do massacre do Rio Cururupi, e hoje a gente continua fazendo memória daqueles que iniciaram a caminhada que não estão aqui, né, que são vários. E a gente quer mesmo continuar com esse movimento, que ela já se tornou um marco para nós, na nossa história. Os Tupinambás foram um dos povos que resistiram aos invasores europeus portugueses, que não concordaram com a dominação portuguesa, com a imposição da coroa portuguesa, e nem com a fé católica naquele momento,
que era a favor dos invasores. Então os Tupinambás se revoltaram e foram para cima. Eles chamavam essas guerras, olha que absurdo, de guerras justas. Nunca foram justas, foram guerras injustas. Você invade o território de alguém, faz guerra contra aquelas pessoas e chama isso de justo. Que justiça é essa? Então eles chamavam isso de guerras justas. Foram guerras injustas. Então decretou-se guerra contra os Tupinambás, contra todos os povos indígenas que eram contra as invasões e as imposições europeias. Foi nesse contexto que ocorreu o massacre do Cururupi, que alguns livros chamam erradamente de Batalha dos Nadadores. Não foi uma batalha, não foi nenhuma guerra, foi um massacre, tá certo? Os Tupinambá que sobreviveram ao primeiro ataque de Mendes Sá continuaram a caça do governador e foram cercados no Cururupi, no que se conhece como Batalha dos Nadadores, que não foi uma batalha, foi um segundo massacre. Essa batalha mostra como os Tupinambá utilizaram suas habilidades e conhecimento do território para enfrentar um inimigo mais armado e o quanto estavam dispostos a lutar por ela. Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou. Nosso antepassado, que seu sangue derramou. Nosso antepassado, que seu sangue derramou. Ou devolvam nossas terras, que essas terras nos pertencem. Ou devolvam nossas terras, que essas terras nos pertencem. Pois mataram e ensanguentaram os nossos pobres parentes. Foi isso que aconteceu e, por vezes, os livros de história não davam. E na década de 1930 para 1940, já estamos agora no século XX, houve antes disso outros levantes, mas um outro que ficou famoso foi o levante, a revolta de Caboclo Marcelino, do indígena Caboclo Marcelino. E isso aconteceu com Marcelino. Ele foi acusado de várias coisas, né? Foi preso uma vez, foi julgado inocente, e aí foi preso uma segunda vez, né? Por um tal do delegado Dourado, que inclusive foi baleado. Foi preso ele, mas alguns indígenas, alguns jornais diziam, e era uma vez Marcelino, o Lampião Mirim, foi chamado de comunista, foi preso de comunista. E Marcelino, infelizmente, desapareceu. Ninguém sabe onde está o corpo de Marcelino. Mas Marcelino, como aqueles guerreiros da Batalha do Cururupi, são exemplos para nós que lutamos por nossas terras e por nossos direitos. A história do Caboclo Marcelino é uma inspiração para o povo tupinambá. Ele enfrentou poderes políticos e lutou para que sua terra fosse respeitada, promovendo uma resistência que ainda hoje ecoa na luta pela demarcação de suas terras. Cada pena, uma história. Cada ponto, uma promessa. O manto Tupinambá, tecido com paciência e força, guarda a memória de um povo que jamais se apagou. Em suas cores, a chama viva da resistência. Hoje, o manto é uma lembrança da identidade tupinambá, um símbolo de sua história e uma peça valiosa que sobreviveu à colonização. Ao preservar o manto e sua memória, os Tupinambá mantêm viva a luta para que sua cultura não seja esquecida. Hoje o racismo ambiental toma nova forma. A terra que é vida, que é ventre, é arrancada grão a grão. A areia que sustenta a vida é levada e a comunidade sente o vazio crescer, como uma ferida que não cura. Além dos danos ao solo e às águas, a mineração ilegal causa uma insegurança constante na aldeia Tucum. A falta de regulamentação deixa a comunidade vulnerável a ataques e destruição do ambiente que eles preservam. Na aldeia Tucum, as crianças crescem com o chão sob os pés e a história no coração. Elas precisam de um espaço para aprender, para ouvir os ensinamentos e para sonhar um futuro que honre seus ancestrais. Cada pedra, cada madeira é uma promessa de que seu saber será preservado e espalhado pelo vento. Contribuir para essa escola é apoiar um futuro onde as crianças tupinambá possam aprender sobre sua própria história, suas tradições e os saberes que fazem parte de sua identidade. Estou aqui com o cacique Ramon, Tupinambá, querido.
a gente veio para a peregrinação. 24ª peregrinação em memória dos mártires, nossos mártires que foram massacrados no Rio Curuípe em 1559. Em que pé está a escola, desde quando vocês começaram e como é que a gente pode contribuir para ajudar? Bem, Andrezão, primeiramente gratidão pela sua presença aqui na comunidade. Eu sou o cacique Ramon, estou aqui na aldeia Tucum, território indígena Tupinambá de Olivença, Ilhéus, sul da Bahia. Também acompanho mais 3 comunidades no território. E assim, estamos aqui falando de educação no espaço. Esse aqui é nosso anexo escolar, que está no momento com o anexo Tucum. Então nós estamos aqui com a vontade e o sonho da comunidade em edificar um espaço adequado às nossos costumes, trazendo essa possibilidade melhorada de poder fortalecer a nossa educação diferenciada. Educação infantil também? Educação infantil pega também Fundamental 1 e EJA, que é noturno. Então aqui esse espaço, a gente fez um orçamento para a construção desse novo espaço em um valor de R$50 mil. Gente, terminar a escola custa 50 mil. Desde quando? Desde 2007 estamos tentando construir. E ainda não se conseguiu. A gente junto vai somar esforços e vamos conseguir concluir a escola aqui na aldeia Tucum, no Porto Tupinambá. A gente, quanto comunidade, a gente faz o que a gente pode, e quando a gente não pode, a gente pede socorro, e pede apoio para aqueles e aquelas que puderem também se somar nesse grande sonho, realizar esse grande sonho da aldeia Tucum, que é ter o seu espaço de educação construído. Esta é a história de um povo que jamais se curvou e que, como a própria terra, nunca desistirá de florescer.